Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Expertise Podcast, aquele podcast que vai trazer histórias reais para insights poderosos. E hoje, nada mais, nada menos, estamos com um convidado aqui fantástico, um empreendedor de sucesso, um engenheiro formidável, um amigo, parceiro de negócio e um cara que eu sou profundamente admirador dele, que é um cara fantástico. E quem sabe teremos uns grandes negócios no futuro aí, que a gente está conversando bastante sobre isso. Então, queria trazer para vocês Cláudio Adão, meu amigo, parceiro, meu irmão, né? E te agradecer demais por ter aceito esse convite, estar aqui conosco. É um prazer te receber, é uma honra, e eu gostaria muito de compartilhar toda essa expertise que você tem com a nossa audiência, com o nosso público. Então, queria que se apresentasse, falasse quem é você, da onde você veio e fale à vontade aí, que você é um cara fantástico, meu irmão. Mauro, primeiramente, obrigado por ter nos convidado, é uma honra estar aqui contigo. Eu sempre falo para o meu pessoal que, além de grande amigo, é um parceiro que nosso mestre tem colocado na minha vida e um grande mentor na minha vida empresarial. Tá? Obrigado. O Cláudio Adão é um sonhador primeiro, um sonhador que começou com um sonho em 2009 de ter uma empresa no ramo de inspeção. Eu trabalhava como supervisor de qualidade de caldeiraria e ali eu via alguns inspetores ali de ensaios não destrutivos passando por essa empresa e naquele momento eu decidi também empreender naquela história. Muitas outras empresas de caldeiraria que funcionavam do lado, por me conhecer, por conhecer o profissional Cláudio, começou a me convidar para ir, vai lá à noite, faz uma inspeção para a gente, monta um databook, faz um relatório, e ali eu comecei de forma bem discreta, né? Essa parte de empreender. O Cláudio, como engenheiro, ele traz uma história desde os seus 18 anos, um sonho desde os 18. Me dá só isso eu preciso colocar, Claudinho. Pessoal, mais um empreendedor aqui de sucesso, um cara fantástico, e ele começa a história dele falando de um sonho. Como que é ter esse sonho de empreender? E através desse sonho vem planos, vem propósitos, vem objetivos. Então, mais uma vez, empreender é ter sonho, é ter propósito, é ter objetivo, é querer fazer algo diferente, fazer algo melhor, algo a mais. Então, anote aí, já tivemos um podcast que falamos que o empreendedor precisa de ter sonhos, precisa ter objetivos, e mais um empresário reforçando isso, Claudinho, é fantástico. Então, continue para a gente com a sua história. Isso sempre começa com um sonho. É sempre um sonho que a gente não sabe de onde vem, né? Por ter família que nunca teve uma empresa, a minha família, de todos os meus irmãos, eu sou o único que tem um curso superior, por ter um sonho, esse sonho que nasce do coração de Cristo, de Deus para nossas vidas. Sim. Ali com os 18 anos, eu fui fazer um curso de técnico mecânico, saía de Betim, para quem conhece a região, saía de Betim até Contagem de bicicleta do trabalho, para conseguir fazer o curso técnico mecânico, fiz esse curso técnico, entrei para a CNH. Por estágio ali eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório metalográfico, no laboratório dimensional, no laboratório químico, onde eu consegui ver esse mundo de inspeção. Eu consegui aprender um pouco de cada, fazer uma inspeção metalográfica, uma inspeção química, uma inspeção dimensional nos equipamentos, que aí comecei a entender qual que era o significado de ter um equipamento bem inspecionado. Sim, e isso você fala comigo que a sua história começa ali por volta dos 18 anos, mais ou menos. 18 anos, então, exatamente. E isso é importante, Claudinho, porque quando a gente vê alguém tendo sucesso, empreendendo, o pessoal acha que é no estalo, né? E geralmente tem toda uma vida anterior, que começou cedo e pedalando fazer curso, né? Muitas das vezes sem muitos recursos financeiros. Então, muitas das vezes o cara fala, mas não está dando certo, não está dando certo. Será que essa pessoa, será que esse empreendedor, esse empresário, ele está realmente superando os desafios?
porque tem toda uma vida, né? A gente fez o podcast anterior com a Adriana, ela começou aos 14, em casa de família. Eu falei no podcast anterior que eu comecei aos 14 no Senai, como menor aprendiz. Então, assim, tem uma história, tem uma preparação. E empreender exige isso. Não é só, formei na faculdade, vou abrir a minha empresa. Acabei de fazer um curso aqui, nunca trabalhei para ninguém, vou fazer a minha empresa. Então, essa história que você vai continuar contando para a gente serve para reforçar que empreender requer um tempo de maturação, uma maturidade, e principalmente eu vou falar aqui o que eu falei no episódio anterior. A gente pode começar a vida empreendedora empreendendo no CNPJ de outra pessoa. A gente pode começar a vida empreendedora sendo o empresário que a gente quer ser no CNPJ de outro. É muito mais seguro e mais fácil. Justo. E eu acredito que foi a sua postura na CNH. Justamente. Ali na CNH, eu me lembro muito bem na CNH, quando eu entrei na CNH, uma das pessoas hoje que trabalha comigo, ela falou comigo, Cláudio, é um ano aqui, você já vai embora porque nunca efetivaram um estagiário aqui. Eu fiquei 4 anos. Uau. 4 anos. Com um ano, eu fui efetivado antes do estágio finalizar. Antes do estágio finalizar, eu fui efetivado. Eu já entendia que não bastava eu fazer somente o A e o B, eu não me contentava, talvez não era nem entendimento pela imaturidade da idade, mas eu não me contentava em ficar quieto. O espírito empreendedor já pulsava, Já. Eu não entendo por que eu vou ficar aqui quando eu posso ir um pouquinho mais além. Eu comecei no meu laboratório metalográfico, mas eu queria aprender tudo do laboratório químico. Sobrava um tempinho, eu ia para o dimensional, ia aprender mesmo e procurar buscar a busca do conhecimento que a gente nunca para. Nunca pode ser. Nem pode, né? Nem pode. Na área, no empreendedorismo, a nossa área, né? Não pode. Então deixa eu fazer uma parte. Para quem não sabe, o Cláudio é o dono da 66 Inspeções, que é, na prática, uma empresa concorrente da TND Inspeções, que é a minha empresa de engenharia. E eu queria fazer esse gancho, que acho que é fundamental, porque somos concorrentes diretos, mas somos amigos, somos parceiros, trocamos muita figurinha, muita informação, a gente empresta equipamento um para o outro, salva um ao outro nos momentos de dificuldade. Ele, inclusive, é meu mentorado e é um cara que me ensina muita coisa da área técnica também. Então, o que é que eu quero reforçar nessa questão minha do Cláudio? Que a gente pode ser concorrente, mas por alguns minutos, em algum processo, eventualmente. O resto todo do tempo, nós somos parceiros e permeamos e precisamos de um mesmo mercado. Então, se a gente está junto, se a gente está unido, se a gente está fomentando o nosso mercado com informação, com tecnologia, com o que a gente tem de melhor, o mercado fica bom para todos. E isso vale para qualquer mercado. Porque tem muito empreendedor que só porque o cara é concorrente acha que é inimigo. E não pode, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar buscando soluções em conjunto, porque tem mercado para todo mundo. E quanto mais unido nós tivermos enquanto empreendedores, menos solitários seremos, mais expertise vamos compartilhar e melhor as nossas empresas vão ser. Perfeito. Né, ótima Claudinho? Colocação. Isso. Então, continue com a sua história. Ali, na CNH, eu já vi a importância de conhecimento de todas as áreas para a inspeção. Eu entendi ali que não bastava eu ser só um excelente técnico em mecânica. Eu tinha que ter um conhecimento na parte química, eu tinha que ter um conhecimento na parte metalográfica, eu tinha que ter um conhecimento na parte dimensional, para avaliação de integridade do equipamento em si. A partir dali, eu comecei a entender que eu precisava buscar o que era mais simples na época, ser um inspetor. Passados-se 4 anos, eu saio da CNH para ser gestor de qualidade em uma outra empresa, em Lambari, sul de Minas, onde eu aprimorei mais as técnicas de ENDES, né, de ensaios não destrutivos. Com um ano eu volto para Belo Horizonte para ser supervisor nessa empresa de caldeiraria. Nessa empresa de caldeiraria eu já volto já com uma bagagem
muito maior de inspeção. Volto como supervisor, com uma visão diferente, e já iniciando meu processo de estudo. Eu já estava no segundo ano de engenharia de produção. Nesse segundo ano, eu vejo uma janela para fazer um curso de inspetor de solda. Paro, tranco a faculdade e vou fazer o curso de inspetor de solda. Com 7 meses, eu viro inspetor de solda no Brasil. Para quem conhece, é uma prova extremamente difícil. Isso há 18 anos atrás era mais difícil ainda, porque a gente não tinha o acesso de informação que tem hoje. Exatamente. Não tinha hoje, você abre a internet, você vê treinamentos para todo tipo. Nós não tínhamos isso há 18 anos atrás. Eu virei inspetor de solda, mas eu não cheguei a qualificar, tá? Eu não fui fazer a prova igual você fez, que no meu caso eu era PCP, então eu queria só mais o conhecimento, eu não ia atuar. Mas era um curso robusto, não é um curso fácil, e para passar na prova, que geralmente era no Rio de Janeiro, né? Não tinha, você tinha que pagar, inclusive, às vezes, um treinamento da parte prática para conseguir passar na prova, né? Então, assim, era uma tarefa, não era para qualquer um na época, né? E sem o acervo que a gente tem hoje de tecnologia, ainda era muito mais difícil, e as normas, na maioria das vezes, em inglês, né? Essa busca, naquela época, era tão complicada que, assim, meu salário todo ia para aquilo. Ia só para esse treinamento, para esse curso, saia de lá, ia estudar. E, de novo, né, as pessoas me falando que não, né? Olha, ninguém passa da primeira vez. Eu fui lá e passei todas as provas da primeira vez. E assim a gente foi rompendo. A partir daí, com nível 1 de solda, eu voltei aos estudos de engenharia de produção, finalizei esse curso, mas também já com outros cursos. Fui fazer o inspetor de ultrassom, me qualifiquei em inspetor de ultrassom pela Bend, depois me certifiquei em LP, me certifiquei em partícula magnética, me certifiquei em líquido teste, né, que é o estanqueidade, que eu acho que hoje só são 40 no Brasil. Esse é pouco de achar, um ensaio super simples, porém são pouquíssimos inspetores no Brasil certificados. Logo após isso, eu me vi de novo eu sou inspetor, mas não sou engenheiro mecânico. Sempre falta alguma coisa, né? Já tinha produção, mas não era mecânico. Vamos fazer engenharia mecânica. Finalizado em engenharia mecânica, fui fazer a pós-graduação em engenharia de soldagem, a solda que sempre foi minha paixão. Depois terminei pós em soldagem, fui fazer a pós em inspeção de equipamento, depois pós em ensaios não destrutivos, depois pós-graduação em metalurgia, que foi a última que eu formei no início do ano passado. Tá, e nesse sonho todo, nessa qualificação toda que você passou ao longo da sua vida, quando nasce a 6C? Isso. Sim. A 6C, ela começa nesse início desse sonho lá na empresa Semana, quando o pessoal já tinha me descoberto como um inspetor, e as empresas do lado buscavam a minha referência para fazer uma inspeção de solda, mesmo sem estar certificado, tá? E ali foi bem na época que começou o tal do MEI no Brasil. Eu abro um MEI pequeno, de forma bem singela, bem simples, do meu conhecimento, não procurei um contador, né? Não procurei um contador, não fiz nada certo. Vamos dizer assim. Vou abrir. Comecei. Posso fazer um paralelo para a nossa audiência? Pessoal, ele começou naquele jargão que a gente fala. Ele pulou do avião, sem paraquedas, sem nada, e começou. E não tem nada de errado nisso. Tá tudo certo. Eu acreditaria aí que de 70% a 90% dos empreendedores no Brasil começam dessa forma, Cláudio. É desse jeito, porque você tem que empreender. Muitas das vezes você está no CLT, você tem a oportunidade de fazer um paralelo, você já tem um sonho, e isso já norteia muita coisa. A gente viu que essa qualificação do Cláudio, ela é custosa, tanto de tempo, quanto de recurso, quanto de grana, é caro. Então ele já veio se preparando tecnicamente, e à medida que ele viu que poderia realmente chegar nesse momento, você foi fazendo um paralelo do jeito que dava. E isso acontece com muita
gente, eu que tenho a contabilidade, a gente sabe, a gente pega todo dia, pessoal que começou, a hora que você vai ver, o cara nunca fez uma declaração de imposto de renda, muitas das vezes nunca emitiu uma nota, que ele não sabe nem como emitir nota, se emitiu errado, e a gente começa assim. Então, o início da CIC não é diferente de quase 90% dos micro e pequenos empreendedores no Brasil, e é a forma de começar. Né? Tinha que ser iniciado de alguma forma, né? E eu falo que eu pulei no paraquedas torcendo para ter um mar ou um monte de árvore para amortecer a queda. Ou pelo menos uma espuminha lá uma no espuminha, é. E ali eu começo dessa forma bem discreta, atendendo um ou outro pessoal, a nota ali bem discreta também, a gente ia pedalando nessa nota. E você estava no CLT nesse momento? No CLT, continuava no CLT. Fazendo a transição, né? Saía à tardezinha, ia fazer servicinho, um sábado e um domingo. A partir daí, depois de 2009, mas em 2014, naquela grande crise que a gente teve, que eu vivi, né? No Brasil tem várias crises, mas que eu vivi foi a crise lá do governo passado, de 2014. E ali acabou-se a maioria dos serviços industriais no Brasil. Pelo menos as grandes obras, que é o que sempre me atraía pelo Brasil afora. Eu rodei demais em grandes obras. E quando eu volto para Belo Horizonte, eu lembro que a minha última grande obra de CLT mesmo foi em 2014. Estava uma obra da Votorantim Cimentos. E eu volto de Goiás para cá e me vi naquela coisa, não tem obra. Mas eu tinha meu e-mail aberto, eu tinha ainda alguns clientes ainda que me ligavam, e como eu estava longe, eu pedi alguém para fazer para mim, mas sempre me ligavam. Vou botar agora para rodar essa empresa. Vou forçar a barra. Em 2014, eu começo a trabalhar ativamente com a CIC, ativamente trabalhando em si mesmo, fazendo mais serviços, bastante serviço nos ensaios não destrutivos, que sempre foi o meu grande forte, né? E ali eu começo de uma forma discreta. Em 2015 eu já preciso de colocar mais uma pessoa para trabalhar comigo. 2016 vai para mais 3, 2017, e a partir de 2015 a gente começa a trabalhar de uma forma mais efetiva, só por conta da CIC. Mais robusta, Mais né? robusta. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouquinho a CIC através do seu vídeo institucional? Vamos sim. Porque aí a gente mostra para o público quem que é a CIC, e aí a gente volta para acabar de fazer essa apresentação. Okay. DJ, roda para a gente aí o institucional para a gente, por favor. Somos uma empresa especializada em integridade de equipamentos de pressão industrial, oferecendo soluções completas em ensaios não destrutivos, inspeção e avaliação técnica. Atuamos com alto rigor técnico no atendimento aos requisitos da NR13, garantindo segurança operacional, confiabilidade e conformidade normativa para nossos clientes. Trabalhamos com empresas de diversos segmentos, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades específicas de cada cliente. A nossa missão é oferecer o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega dos laudos e relatórios, visando sempre a satisfação do cliente. Estamos comprometidos em manter altos padrões éticos, técnicos e de segurança em todos os serviços que prestamos. Procuramos estar sempre atualizados e em conformidade com as normas, regulamentos e diretrizes do mercado, garantindo assim a qualidade dos nossos serviços. E aí, Claudinho, fantástico esse vídeo institucional. CIC é uma empresa que me agrada bastante, né? Tanto é que a nossa mentoria tem evoluído muito, né? E eu queria que você continuasse. Então, em 2017, se não me engano. 2017 já. Você 2014, já está mais robusto, né? 2017 mais robusto, aí a gente começando já a pegar grandes obras já. Vamos ali para 2018, 2019, e nessa fase 2019 eu tentei ter um sócio, tá? Que a gente vai com essa sociedade até beiradas de 2022. Depois a gente descobre que esse casamento não está tão feliz para os dois, né? Me dá um gancho. Vou voltar para a nossa audiência. Eu falo muito isso e eu estou replicando muito. A escolha do sócio, ela é fundamental. É como um casamento, pessoal.
que tem que ser, o casamento tem que ser para a vida toda. Então, o cônjuge tem que ser bem escolhido, assim como o sócio, né? Os padrões de acordos são bem semelhantes a um casamento. Então, se escolhe mal, a tendência de dar problema e a gente ter uma quebra ali naquela evolução da empresa é muito grande. Então, essa dica anota aí, ó. Escolher sócio, quando eu for empreender, ou se eu já estou empreendendo, ou se eu estou buscando um sócio, que é muito bom ter sócio, eu tenho 2, só na TND, tenho na contabilidade, tenho mais lá na expertise, é muito bom, mas os sócios é importante que eles tenham os mesmos princípios, que eles tenham praticamente os mesmos sonhos com a empresa, que ele seja bem próximo do que a gente também tem de propósito, senão isso dá choque, isso dá problema. E esse é um dos grandes problemas de médias e grandes empresas. Tá? Eu participei de uma empresa quando o CLT, que a empresa quebrou por dissolução societária, por jogo de vaidade, de ego dos sócios, né, por quebras de acordo. Então, esse tema sociedade, inclusive na mentoria que a gente pratica, a gente fala para quem tem sócios sobre o que é ser sócio, o que é prestar contas, ter os mesmos objetivos, os mesmos princípios, é muito importante. Então, anota aí, quando eu for ter sócio, eu tenho que avaliar muito bem, não é só ir na empolgação que o cara é meu amigo, o cara tem dinheiro, não. Avalia, porque enquanto não estiver dando dinheiro à empresa, tá tudo certo. O dia que essa empresa começar a dar dinheiro, aí aparece realmente quem são as pessoas e se essa pessoa não tiver uma boa conduta, um bom caráter, isso vai prejudicar o crescimento da sua empresa. Então, Claudinho, é um tema muito sensível, mas muito importante simultaneamente, porque às vezes a sociedade favorece, porque a gente divide um pouco a carga, mas também se não tiver um sócio que, diferente de um sócio investidor que só bota dinheiro, mas um sócio que vai trabalhar com a gente, se não for um cara bom, isso é complicado, né? Então, continua para a gente que está interessante essa história. Muito, muito complicado. Eu lembro de um ato que aconteceu na sociedade. A gente teve um arrombamento na empresa e eu estava em outro estado, meu celular tocou e eu desesperado, eu ligando para o sócio, ele, eu vi que arrombaram, mas eu não vi nada, resolvi dormir de novo. Complicado. Okay. Né? Enfim, e a melhor sociedade hoje é a família. Sim. Essa tem me dado frutos grandes, né? Daqui a pouco a gente chega nela. Vamos lá. Chegando, teve esse rompimento, e a partir desse rompimento foi onde a CICER cresceu mais. Que eu resolvi colocar uma força maior. A partir de 2022, eu coloquei uma força maior. A gente tinha um faturamento nessa época de 60 mil. E com ano ou mês? Mês. 60 mil mês. E quando eu rompi a sociedade, ou eu trabalho dobrado, ou eu foco, chamei minha família, olha, vou apertar o nosso cinto agora para a gente crescer no futuro. Foi o que aconteceu. A gente saiu com 5 meses, eu já estava faturando meus 120, já tinha dobrado. Já dobrou. Eu tinha 150 mil de equipamento lá dentro, com 5 meses eu já estava com 500 mil de equipamento. Uhum. E a gente foi trabalhando de uma forma mais sensata, mais correta. E definição de sócio, às vezes a gente perde nisso, quer às vezes gastar o que não pode, quando tem que se segurar, quando a gente tem que fazer um caixa. E a partir daí a gente foi trabalhando nesse processo evolutivo. Quando chegou 2024, a gente viu, agora eu já cresci num ponto que eu não sei o que fazer. Uhum. E foi outra fase. Outra fase. Né? Eu sabia que até aquele ponto eu tinha que trabalhar. Uhum. E minha cabeça era de trabalhar, não. Tem que começar às 4 da manhã e terminar meia-noite. E a família, opa, espera aí que ela vai chegar. E até que a gente chegou num parceiro, amigo, que veio nos trazendo, olha, não pode ser dessa forma. Uhum. Você tem que voltar para sua família, tem que ser legal para você, você tem que trabalhar, porém você tem que empreender. E hoje a gente está
nesse contraponto, de empreender, realmente não ser só um executante, mas ser um empreendedor também da C6. E aí, Cláudio, eu acho que a gente pode trazer para a nossa audiência também algo legal, que é a questão da transição do eu empresa para o empreendedor, para o empresário. Porque não adianta você trabalhar de 4 da manhã à meia-noite. Você não tem vida. É que a gente vê na nossa área, principalmente, o cara pega o celular, tô aqui, ó, domingão, tô aqui fazendo um serviço dentro da caldeira, dentro do vaso, lá na obra. Será eu? Não é isso que a gente quer. O empreendedorismo, ele tem que ser fonte de prazer, de alegria, de felicidade. Porque você sai do CLT, que você está limitado ali a um salário, a um teto, alguma coisa assim, e você vai para o empreendedorismo para poder usufruir disso, para poder ter um pouco mais de tempo, mais de recurso, poder ver sua filha crescer, seus filhos crescerem. Então, empreendedorismo, eu sou muito defensor disso. Lógico, tem uma fase do empreendedorismo que ela é necessária que você faça sacrifícios, né? É o início ali da toda a carreira acadêmica, que a gente passa um aperto danado para ter formação, para adquirir conhecimento. Nos primeiros anos das empresas, da TND, por exemplo, os 2 ou 3 primeiros anos, eu trabalhei de domingo a domingo. E não está errado nisso. Você está construindo um alicerce, você tem que fazer isso. Só que dentro de um determinado tempo, você tem que formar equipe, você tem que formar processos, você tem que formar uma série de questões para que a empresa nos permita fazer o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos parando aqui um dia de semana, né, numa manhã, para gravar um conteúdo, para levar e chegar a mais pessoas, e as nossas empresas estão rodando. Elas estão produzindo, elas estão faturando, elas estão vendendo, né, com mais efetividade ou menos, mas já está acontecendo. Sim. Se a gente quer ir para a Disney com os nossos filhos, as empresas têm que rodar, as empresas têm que dar lucro, e nós vamos falar sobre isso nesses episódios. Não adianta só faturar, tem que faturar com qualidade, tem que vender com qualidade, tem que dar lucro. Se não tiver lucro, a empresa não cresce, a empresa não desenvolve, não investe, né? Então, tudo isso está atrelado. E aí, Cláudio, já que a gente conheceu um pouco do Claudinho, né? Vou tomar a liberdade de chamar de Claudinho, meu amigo, a gente conheceu um pouquinho da C&C, eu queria agora a gente tratar um pouquinho dos assuntos mais técnicos, que é um dos nossos objetivos. É a sua história que inspira, que dá insights poderosos para a nossa audiência, mas também é para trazer, hoje nós vamos falar para o engenheiro mecânico, para aquela empresa que trabalha com integridade estrutural. Nós vamos trazer alguns temas espinhosos, né, que eu sou meio polêmico quando eu começo a falar, o pessoal tem um pouquinho ali, certo dedo, certo receio. Não, nós vamos jogar claro como eu sempre trato os meus negócios e tudo que eu trago. Então, Claudinho, antes de entrar no assunto mais técnico, vamos falar um pouquinho dessa transição de parar de ser inspetor e realmente virar um empreendedor. Quais as dificuldades, né? O que você viu que foi mais difícil, né? O que está valendo a pena? Quais são os resultados? Qual a importância de ter alguém contigo te ajudando e sair dessa solidão de não sei o que fazer, mas também não procuro? Então, traz um pouquinho para a gente essa transição que você está vivendo nesse momento. Perfeito. Eu falo que é largar o osso. Que nessa fase de sair da mão de obra, que acaba que o empreendedor, quando ele está ali, igual eu estava, eu era, minha mão de obra era o Cláudio. É o eu empresa, né? Eu empresa. E eu tinha, apesar de ter profissionais aptos lá, muito aptos, eu tinha o receio, essa pessoa não vai fazer tão bem quanto eu. Uhum. Essa pessoa não vai executar no tempo que eu executo. Essa pessoa não vai conseguir fazer, até entender que não, eu preciso confiar. E esse processo de confiar, a gente precisa de ajuda. Precisa de maturidade, sim, inclusive. Precisa de maturidade. E essa ajuda foi até mesmo por você, quando a gente começou com as mentorias. Cláudio, você tem que separar um cara para ser sua confiança. Uhum. Essa pessoa, ela tem que estar aqui na mesa na tomada das decisões com você. Ela tem que entender o que você precisa, aonde você quer chegar, de onde você veio, porque ela vai fazer parte dessa história.
Que orgulho dessa fala, hein, Léo? Que orgulho. E é bem isso. A gente eu custei a entender isso, mas quando eu ouvi isso, cara, eu tô fazendo realmente errado. Uhum. Não adianta eu ter ideias boas na minha mente, não adianta eu falar que eu quero faturar 10 milhões ano se eu não estou dando essa direção para minha equipe. Sim. Você é o capitão do barco, né? Você não capitão, é e só eu que cara enxergava. da casa de máquinas, Sim, né? eu era o capitão e só eu enxergava. Era eu que enxergava, olha, eu enxergo uma ilha no futuro. Mas se eu não compartilho esse sonho com a minha equipe não é obrigada a seguir o capitão cegamente. Que era o que acontecia. Então, essa transição de deixar, de eu compartilhar e de eu confiar nessa minha equipe, de eu confiar no cara, olha, bota lenha aí nessa caldeira para esse barco andar um pouco mais limpo aqui, porque quem tá lá na caldeira, lá embaixo, lá, ele não tá vendo como é que tá o mar, ele só tá sentindo o barco como é agitado ou não. Sim. Isso eu tive que aprender. Aprender com essa mentoria. E é difícil, né, Claudinho, essa transição, porque você está acostumado no agito ali do campo, da área, que você tem que sentar numa mesa de escritório com um computador, um ar-condicionado, e não levantar, porque tem reunião, tem proposta para avaliar, tem orçamento para ver, tem decisão para tomar. E aí o que a gente poderia compartilhar aqui com a audiência é o seguinte. E aí eu vou falar com a propriedade de quem está lá te mentoreando, dando essa consultoria. É complicado a hora que você fala para o cara que é da operação, que ele tem que tomar uma decisão relevante. Sim. É difícil, né? Algumas conversas que nós tivemos, Cláudio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Mas a hora que foi feito, você viu o resultado imediato. A gente viu o ROI da mentoria ali, por exemplo, em algumas ações que começaram em simples reuniões. Sim. Aí, pessoal, só trazer para vocês. Um dos primeiros e grandes incentivos da mentoria lá na 66 Pessoal com o Claudinho. Claudinho, você tem que parar de correr cabeçote de ultrassom em peça e começar a fazer reunião gerencial com sua equipe. Coisa básica, coisa simples. Mas o que eu vou fazer? Você vai querer saber o que tem de serviço, o que tem de entrada, o que tem de saída, para onde está indo o dinheiro, para onde está sendo aplicados os equipamentos, qual a condição dos equipamentos. Você vai conversar com o seu time. Você vai conversar com a galera lá e começar a entender o que está acontecendo. E a partir daí, ele começa a ver a importância de se ter essas reuniões tão simples, mas extremamente importantes. Né? E para a gente concluir, Claudinho, o que você vê hoje, né, não da mentoria, mas dessa fase que você está vivendo de gestor? É mais poderoso ser um gestor ou ser um operador? O que você coloca para a galera aí sobre isso? Essa transição de se tornar realmente um empresário da área de integridade estrutural. Eu vou trazer uma frase que eu usava. Eu tenho uma outra parte da minha vida muito linda, é presidente de uma associação que a gente leva alimentos na rua. Isso já há 8 anos. Ainda tinha esse tempo. Eu sempre soube que o domingo de manhã eu separava para fazer isso. Mas como presidente, eu tinha outros auxiliares lá e eu falava com o pessoal na reunião, não, gente, não me manda mensagem que eu não tenho tempo para ler. Não que hoje melhorou o volume de mensagens que eu recebo, que eu tenho muitos alunos de aula, muito pessoal que tira alguma consulta comigo, porém hoje eu consigo responder. Hoje eu tenho tempo, eu consigo parar um minuto, seja para atender, para responder todas as mensagens, para falar, olha, está acontecendo isso. Então já começa por esse prazer de ter tempo, de ter um tempo saudável. A gente sabe que o tempo nosso é que manda em todas essas demandas. Então, hoje eu tenho esse prazer. Então, a palavra mesmo para mim é prazer. É prazer de eu tirar esse final de semana, uma coisa que eu fiz ano passado eu virei para minhas meninas, vamos para São Paulo. Vamos ficar... O que a gente vai fazer? Eu vi um parque que tem lá, vamos lá, vamos ver um teatro. A gente foi ver um teatro lá, uma peça fantástica. Eu amo teatro, coisas que eu não estava fazendo tão E outra, acho que na nossa área em específico, né, Claudinho? Muitas das vezes você está na área, você vai responder uma mensagem, você está em risco. O risco de vida,
ele é monstruoso na área de inspeção, na área industrial, de um modo geral. Então, além de ganhar tempo, você ainda ganha segurança. E você ganha tempo com a família. Porque empreender, eu falo muito sobre isso. A gente tem que buscar empreender, né? O autônomo, por exemplo, eu vou falar para você, autônomo, que acha que ser autônomo é estilo de vida. Não, é estágio transitório. Você tem que passar por isso para realmente pegar a expertise que você precisa para evoluir para uma empresa. E aí você vai ter tempo para viajar com a família, para dedicar aos seus filhos, para dedicar à sua esposa, para ter um momento. Eu adoro jogar uma peteca. Final de semana passado eu estava num torneio de peteca com a minha família, minha filha lá torcendo. Perdi, lógico. Mas é fenomenal você ter um domingo que seu telefone não vai tocar para nada, né, Claudinho? Isso é importante. Aí eu trago algo que você falou um dia numa mesa que eu fui na TND, fui chorar as pitangas. Mauro, vou fechar, vou trabalhar sozinho, porque trabalhar sozinho para mim é muito mais lucrativo. Você, Cláudio, até quando você vai conseguir trabalhar sozinho? Realmente, para mim, trabalhar sozinho, pagando, mas é um sozinho que eu não tenho tempo para nada. Não vou ter esse tempo, essa qualidade de vida que hoje eu busco cada dia mais. Ainda tem algumas demandas, uma ou outra ali, por exemplo, eu estou atendendo um cliente que realmente lá tem essa demanda, só eu por certificações, mas é algo temporário que eu já vou te atender e depois eu não estou atendendo mais ninguém. Uhum. Então, faltava essa qualidade de vida. E quando eu entendi que não é eu voltar a trabalhar sozinho, é eu vender tudo, vendo todos os meus equipamentos, volto a trabalhar sozinho e não teria tempo, não teria qualidade, não teria segurança, não teria família. Que é o que o dinheiro não paga, né, Claudinho? E às vezes a gente acha que trabalhar sozinho vai ser melhor, mais lucrativo. Mas Deus me livre e guarde, um acidente, um resfriado de maior tempo que a gente pega, azeda o doce inteiro. Quando você tem uma empresa, você tem equipe que você lidera e você é o capitão do barco, o barco vai andar, muitas das vezes, com você naquela posição ou não, depois que, obviamente, os processos estão um pouco mais maduros, a equipe está formada, que é o que a gente está fazendo na CICA atualmente, mas você pode sair, usufruir daquela grana que você vai ganhar fora do contexto da empresa, com tempo de qualidade para a família. Esse é um grande propósito meu. Eu fico muito feliz, inclusive, de te ouvir falando isso e a gente compartilhando, porque é o propósito da mentoria, é transformar empresas em empresários, donos de negócios diversos, que vão poder empreender e colher frutos disso. E esses frutos, leia-se, como levar para a família tempo de qualidade, que hoje é o bem mais precioso que nós temos, é ter um tempo para ver as nossas famílias, para ver os nossos filhos crescerem, para acompanhar as nossas esposas e para poder cuidar das nossas famílias. Mas dito isso, uma trajetória fantástica, né? Eu conhecia parte dela, te confesso, não conhecia toda, mas sou ainda mais admirador da sua história. E aí, como a gente precisa tratar um tema de conteúdo específico, e nós vamos falar hoje para os engenheiros, para os empreendedores da área de inspeção, eu vou trazer alguns temazinhos aqui polêmicos para a gente debater, que como engenheiro multidisciplinar que é, inspetor multidisciplinar, a primeira pergunta é a seguinte: ensaios não destrutivos. Qual a importância de um engenheiro, um PLH, que é um profissional legalmente habilitado diante da NR13? Leia-se isso como: formei em engenharia, tirei o CREA, estou pronto. Mais nada. O CREA não exige mais nada, o CONFEA mais nada além disso. Qual a importância desse profissional conhecer ensaios, os ensaios não destrutivos, conhecer sobre mecanismos de dano, que é pouquíssimo falado no nosso meio, que a maioria dos engenheiros forma, pega o CREA, vai para o mercado com um cursinho de 20 horas ali, de métodos fantásticos, prometendo grandes ganhos, e desconsideram completamente o conhecimento de ensaios não destrutivos e mecanismos de dano. O que o Cláudio Adão, com toda essa envergadura profissional, acadêmica, técnica e de, poderia dizer, quase 20 anos aí nessa área metalmecânica, o que você diz para a gente?
Amanhã faz 23 anos nessa Uau. área. Comecei com 18, 23. 23. Não precisa entregar a idade, não. Vamos falar mais de 20 anos. Vamos lá. Às vezes é até chato a gente falar isso, porque a gente fala demais isso, e eu sempre falo demais com o pessoal, da forma que se faz engenharia no Brasil. Especificamente no Brasil. Eu falo isso de todos. Os engenheiros, a grande maioria, saem de uma faculdade sem saber o que é ensaios não destrutivos. Sim. Sem ver uma deficiência. Algo sobre ensaios não destrutivos. E, de repente, eles se veem jogados na área industrial, na vida, e precisam fazer alguma coisa. E escuta um youtuber, um influencer, né? Sabe, um influencer especialista em energia. Eu estou começando agora nessas partes de Instagram, eu nem sei as palavras, os termos que eles usam ali. Porém, ganha-se 10 mil com inspeção. Ele vai ali, entra naquela área de inspeção e começa a trabalhar ali, mas sem saber como ele vai. Ele sabe que, olha, não, tem que medir uma espessura, eu tenho que fazer isso, mas sem saber nada realmente sobre mecanismo de danos. E sem a técnica. Sem a técnica, sem nada. E ele não consegue entender que a gente, como engenheiro, a gente tem um mandamento, um primeiro mandamento, vou levar aí para as leis divinas aí. O primeiro mandamento do engenheiro, principalmente do engenheiro de integridade, é cuidar de vidas e cuidar do meio ambiente. Que, inclusive, pegando um gancho, a NR13, a principal primícia dela é a integridade estrutural para manter a saúde e a segurança das pessoas. E o engenheiro de integridade, ele tem que, através da integridade, cuidar de vidas dos trabalhadores, que têm famílias, inclusive. Justamente. Então, para nós conseguirmos fazer uma boa inspeção, primeiro a gente tem que entender como eu vou fazer essa inspeção. É só ir ali fazer não, eu tenho que conhecer ensaios que possa me trazer realmente uma segurança naquela inspeção. Então, quando a gente fala de ensaio, eu estou falando de um LP? Sim, eu estou falando de um ensaio convencional, eu estou falando de um ensaio avançado. Eu tenho que conhecer pelo menos os ensaios básicos. Eu tenho que entender o mecanismo do ensaio básico. Eu tenho que entender que, para me fazer uma medição de espessura, eu tenho que ter uma velocidade calculada ali. Sim. Eu já tive turmas de engenheiro mecânicos que já fazia ensaios, quando ele pegava um medidor de espessura, ele não sabia regular uma velocidade, nem sabia que existia um mecanismo de regular uma velocidade do material. Ele mediu aço inox com a mesma velocidade do aço carbono e estava tudo certo. Eu lembro que teve um engenheiro, uma vez que ele me trouxe um medidor de espessura que ele comprou ali num sitezinho por R$200 e com nível de incerteza grandíssimo e querendo fazer. E sob tinta ainda. sob camada de tinta. Sob camada de tinta. E ali eu falei, cara, mas você pelo menos tem um bloco comparador? O que é isso? Então vamos trazer para a nossa audiência, engenheiro mecânico que trabalha com a NR13, vamos fazer alguns ganchos aqui, acho que o Cláudio pode depois me confirmar. Primeira coisa, até fazer uma postura melhor aqui para falar contigo. Primeira coisa, especialista em NR13 é advogado e é juiz, que a NR13 tem força de lei. Ela te fala o que você precisa, não fala como. Então anota aí, eu preciso conhecer e entender a NR13 com parâmetros de lei para saber o que eu preciso apresentar para as autoridades competentes. Leia-se aí, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, AVCB, esse tipo de coisa. Quando te pedir a NR13 é um parâmetro que você tem para apresentação de documentos. Segundo ponto, ASME 1 e ASME 8 são normas de construção. Se você não está diligenciando a fabricação, elas não são sua referência. Elas são normas com base de cálculo para espessuras e PMTA. Outro ponto, anota aí, API 510, NB 23, API 653, API 570, são normas de inspeção de vasos, caldeiras, tem a TEMA, que é de trocador de calor,
tanques e tubulações. Então, engenheiro que trabalha com integridade, com inspeção, as suas normas referência para poder inspecionar são as APIs e as National Board. Entenda isso. Se alguém chegar falando para você que vai te tornar um especialista em NR13, corre, porque muitos desses não te ensinam sequer o que é o mecanismo de dano e o que são ensaios não destrutivos, que são extremamente importantes para que um PLH possa cuidar de vidas, Cláudio. E aí eu queria te escutar sobre isso. Isso. E todas essas normas, elas solicitam alguns parâmetros que você só consegue obter através dos ensaios não destrutivos. Sim. Os ensaios não destrutivos são ferramentas essenciais para fazer uma integridade correta, assertiva, né? Não ao vento, aos cocos, como às vezes a gente está vendo em alguns relatórios aí que a gente está acompanhando no dia a dia, né? E é importante nós termos inspetores, às vezes se não for certificados, pelo menos qualificados. Uhum. Existe uma diferença aí que a gente sempre tem que explicar entre qualificado e certificado, que o CREA entende que todos os engenheiros podem fazer inspeção, quando não é isso. Não é isso. Se você pega a ASME 5, ou se você pega uma AWS, ou se você pega uma ISO, ou se você pega a NBR 9712, vamos puxar a sardinha para nós aqui, todas elas falam que os inspetores têm que ser agentes certificados. Tá? Certificados. O inspetor tem que ter uma qualificação que se obtém através de um treinamento ou por experiência, porém, ele precisa ser certificado. Resumindo em miúdos, o cara tem que ter pelo menos um curso de treinamento da técnica que ele vai aplicar. Não adianta o cara ir fazer um curso, seja qualquer que for, dos influencers, dos youtubers, dos métodos mágicos de ganhos de tantos K por mês, se o cara não conhece a técnica. E nós vamos falar especificamente de medição de espessura. Não adianta eu comprar num site chinês um medidor de espessura barato se eu não conheço a técnica ultrassônica. Porque aí o cara vai calibrar o medidor no padrãozinho de 4 milímetros e vai medir uma caldeira com 20. A incerteza de medição, tudo agregado ali, vai dar um erro monstruoso. Como que o cara calcula a vida remanescente de forma adequada? Como que ele faz todo o cálculo que ele precisa fazer para saber, principalmente se o equipamento já está no final da vida remanescente, se já tem algum problema. Não adianta, a gente já viu, né, vários casos no nosso grupo lá de engenheiros, né, Cláudio? Que o pessoal fazendo líquido penetrante em gancho pintado, em peça pintada. Pessoal, pelo amor de Deus, não pode. LP é uma técnica que exige limpeza, é uma técnica que exige toda uma preparação de superfície para ser aplicada. E tem muita gente fazendo LP em peça pintada e aprovando. Não pode. Eu vou até pegar um gancho, eu vou até virar para lá. Pessoal, gancho, depois de já utilizado, já pintado, já sofre. Não faz LP, não. Não faz LP que eu vou começar a chorar com vocês. Partícula magnética. O ensaio mais indicado para esse tipo de situação em equipamentos já que sofreu algum dano, partícula magnética. Você vai ter uma eficiência de ensaio muito maior do que o LP. O LP é um ensaio que requer uma limpeza extremamente boa. Qualquer obstrução que você tiver ali na descontinuidade que tem que estar aberta a superfície, ela vai mascarar uma descontinuidade e um defeito. Tá? Então, a técnica mais adequada para equipamentos que já estão em uso, partícula magnética. Eu posso fazer LP? Vai ter casos, sim, que você vai aplicar, mas sempre busque um ensaio mais adequado. E essa é a importância maior da gente conhecer o básico dos ensaios. Conhecer a tecnologia do ensaio. O cara não precisa ser inspetor, mas ele precisa conhecer por quê. Se a gente falar de LP geralmente é recomendado para peça em fabricação. Depois que está em uso, entrou sujeira ali dentro, você não vai conseguir fazer quase que... Não vou falar impossível, mas é muito mais complexo fazer uma limpeza de uma microtrinca para poder detectar no LP. E o cara desconhece isso. Não, vou fazer LP. O que a gente vê de gente fazendo LP ali, às vezes em caldeira suja, né? Tinha que estar fazendo uma partícula. Então, assim, quando a gente vai falar, aí vai ser tema talvez de outro podcast, e eu tenho treinamento sobre isso, a gente fala de
projeto de alteração e reparo. Se o cara quer o PLH, não conhece os métodos de ensaio, como é que ele vai dimensionar um PAR? Complicadíssimo. E não consegue ver toda a eficiência. Não consegue. Até hoje, você tem tecnologias, LP, gente, foi em 1942, ultrassom em 1940 que saíram ali. Começamos com o ultrassom, era martelinho, ouvidinho, vai. Hoje nós temos tecnologias de ultrassom que era assim, descomunal, de tão referência que a gente tem. De tanta tecnologia envolvida, não? Um phase array, você tem o TFM, você tem outros equipamentos que está trazendo uma melhor resolução, confiabilidade na hora de fazer essa. E a maioria dos engenheiros hoje, a grande maioria, eu vou te falar que, não vou falar 99% não, mas 90%, não conhece todas as técnicas. Não. Ou pelo menos já viram. Eu já vi influenciador mostrando um aparelho medidor de espessura, a scan ali, e falando que era phase array. Eu vi esse vídeo também. Quase me processaram por causa disso. Meu pai, celeste. Que é uma técnica linda, phase array. Phase array é uma técnica de confiabilidade incrível, altíssima, mas precisa também ter operação. Eu já vi um engenheiro, ano passado, me ligou, me aluga seu aparelho. Eu, cara, primeiro eu não vou alugar um aparelho assim, eu te indico, mas você sabe trabalhar com ele? Não, eu vi um vídeo. Não é dessa forma. A medição de espessura não é assim, Claudio. Imagina uma técnica mais complexa. Eu perdi uma venda esses dias por isso. O cara queria comprar comigo um medidor de espessura, que a gente vende também os medidores de espessura e alguns outros equipamentos de inspeção. E aí, ele não. Eu falei, mas o que você vai fazer? Não, porque na minha reconstituição está faltando só ultrassom e uma outra coisa lá. Acho que ele queria fazer TH, alguma coisa. Eu falei, mas ultrassom? Mas se você já reconstituiu, você já fez os cálculos, de onde você tirou a espessura? Não, é porque eu vi aqui, já tinha um documento, aí eu quero só fazer ultrassom. Eu falei, mas você vai fazer ultrassom aonde? Não, na solda. Eu falei, não, meu medidor de espessura não faz ultrassom em solda. Você entendeu? Então, assim, o cara está completamente desnorteado e perdido. Eu posso trazer uma história? Claro, claro. Eu tenho um cliente lá em Tubarão, ele me ligou isso há 5 anos atrás, no mínimo. Ele me ligou uma sexta-noite, desesperado. Cláudio, eu preciso de você aqui em Tubarão, eu preciso ser aqui amanhã para fazer uma inspeção. Cara, sexta-noite, você quer que eu vou estar aí amanhã? Ele, não, já estão pedindo para comprar passagem para você, veio um engenheiro aqui, parou um vaso nosso, e esse vaso eu preciso rodar, eu preciso identificar onde que está em defeito, colocar um soldador nosso, você acompanha o soldador final de semana para recuperar. Lá vai, ele pagou altíssimo. A passagem minha foi até Santa Catarina, fui Floripa, parei em Floripa, peguei um carro e fui. Sábado, 10 horas da manhã, eu estava lá. Tá, qual que é o seu problema? Não, o engenheiro veio aqui fazer uma análise do nosso vaso, ele achou um poro na solda. Ele fez ultrassom, né? É o que eu achei, ele fez ultrassom. Tá, leva lá. Deixa eu ver o relatório dele. Não, vamos lá, porque eu já te mostro. Ele marcou lá. Quando eu chego lá, o vaso estava pintado. Cara, eu não consigo, eu ainda não descobri tecnologia para fazer inspeção em solda com vaso pintado. Não dá, são ondas transversais, não vai passar. Onda longitudinal, igual medidor de espessura, passa. Ondas transversais, não vai. Eu olhei, tá. Aí, de repente, eles ligaram, o cara mandou o relatório. Ele achou um poro numa solda com um medidor de espessura. Até hoje eu quero entender como. Nossa, Deus. E faz o cliente gastar uma fortuna de dinheiro por, muitas das vezes, a palavra que eu vou usar é pesada, mas por incompetência técnica naquilo que precisa fazer, que a gente está sendo pago para isso, que o cliente não entende. Então, são relatos e histórias que valem tanto para os profissionais da área, para quem também compra esse tipo de serviço, para quem precisa desse tipo de atividade. Claudinha, a gente já chegando no final desse podcast, acho que a gente tem que gravar outro, inclusive, porque a gente tem muito assunto para falar sobre isso, para levar para os engenheiros, para levar para essa audiência, mas eu queria fechar com uma pergunta simples e rápida, né? Medição de espessura é uma técnica tão simples e tão efetiva para quando a gente fala de corrosão generalizada, para mecanismo de dano. O que você falaria para os engenheiros
que compram o medidor de espessura aí de qualquer jeito e saem medindo sem sequer conhecer a técnica e ter um bloco escalonado no perfil de material que você vai medir. Rápido e sucinto, assim. Rápido e sucinto, pessoal. Compre um procedimento de inspeção de medição de espessura. Vai estudar, né? Vai estudar aquele procedimento. Se não comprar, pede alguém emprestado um procedimento e vai pelo menos estudar. Se você faz um curso de medição de espessura, é um curso simples, rápido, que você vai entender a operar o equipamento, a entender que para você fazer qualquer medição de espessura, você tem que ter um bloco escalonado. Qualquer aparelho de ultrassom, ele é um conferidor, tá? Você tem um aparelho de ultrassom, você tem lá, ele vai ter o cabo coaxial, ele vai ter o cabeçotezinho lá, o transdutor, e ele vai mandar a onda, ele sai energia elétrica e converte para energia mecânica, ele vai trazer e vai pegar a velocidade do equipamento, a velocidade do aço ali. Se qualquer aço diferente me traz uma velocidade diferente. Se eu não tiver um bloco comparador, o bloco comparador não pode ser aquela moedinha que tem ali no aparelho, tá? Não pode ser aquela moedinha, eu tenho que ter um bloco comparador com a mesma espessura ou parecida, bem próxima àquela espessura. Tá bem próxima ali. Então, entenda um pouquinho da técnica, vai atrás de algum treinamento específico, tem treinamentos aí rápido aí para essa técnica. A CIC, inclusive, dá esses treinamentos. Sim, a CIC hoje... Faça seu jabá aí, olha para a câmera e faça a chamada aí. A CIC, isso foi até uma outra, a gente tirou a CIC, colocamos a Vulcano Treinamentos, né, hoje, através que lá no escritório da CIC, é só um outro CNPJ, um braço ali, da CIC. Que hoje a gente fornece esse treinamento, temos um treinamento de medição de espessura, ultrassom, LP, a gente já está em construção de um treinamento para ensaios não destrutivos para engenheiro. A gente não vai trazer, vamos fazer um curso de NR13, que não tem. Primeiro, eu não acredito em curso de inspeção de NR13, apesar de já ter feito alguns, tá, pessoal? Porque eu precisava entender, esse comércio, mas depois eu procurei escolas aí como a APS, como a Bend, que aí sim eu comecei a ir para outro mundo e entender mais. E hoje nós vamos trazer no futuro, a Vulcano vai trazer um curso especializado de ensaios não destrutivos para engenheiros, que a gente vai tratar de uma forma bem sucinta para trazer o básico e trazer alguns componentes de cada ensaio para a gente levar também para os engenheiros aí, para trazer essa resposta de integridade de uma forma mais efetiva. Você vai trazer para os engenheiros a expertise na área de ensaio não destrutivo. Isso tudo em parceria também com a expertise num outro projeto que a gente já está aí lançando já, né? Claudinho, então, para encerrar, eu queria que você colocasse para a gente aí qual que é o legado que você quer deixar como empreendedor na CIC. Qual o legado? O que você quer deixar de legal aí como empreendedor? Tá. Fala para a gente. Quando a gente fala de legado, é complicado a gente falar, porque eu tenho várias frentes, mas a minha principal frente, que eu falo sempre, é a frente do projeto solidário, que é levar uma referência de família. A CIC hoje, a gente fala que a CIC é uma família, e essa família a gente precisa transmitir para todo. E quando a gente fala em família, o pessoal pensa que é um pai, uma mãe, não. Família é amor, é caridade, é paz, é tranquilidade, e que envolve um legado enorme. Sim. É quem está no nosso entorno, né, Claudinho? Nós somos família, eu te considero da minha família. Você é um cara que entrou na minha vida aí e que eu te considero muito, te admiro bastante, e a gente está fazendo muita coisa legal junto, vai ter muita coisa legal aí para a audiência junto, eu acho que isso é legal. Claudinho, para a gente finalizar, olhando para a nossa câmera aí, olhando para o nosso público, imagina que sua mensagem vai chegar para o mundo inteiro e que você vai falar para os empreendedores e que vão receber uma mensagem sobre empreendedorismo, sobre o que é ser empresário, o que é ter empresa, o que é ter uma folha de pagamento, o que é ter conta corporativa para pagar. Então, passa uma mensagem com todo o seu coração, com a sua expertise, com toda a sua inteligência e toda a sua sabedoria para incentivar quem está querendo, quem está começando, quem já está bem ou quem está patinando, e principalmente também para quem trabalha
para os empreendedores, porque isso também é importante a gente colocar que esse podcast ele vai também ajudar você que é colaborador, você que trabalha para uma empresa, você vai entender o mundo dos empresários e como a gente pensa, até mesmo para poder desenvolver sua carreira, seja a sua carreira CLT, seja para fazer a transição para uma empresa própria sua no futuro. Então, Claudinho, traga para a gente tudo isso que eu te pedi e já pode fazer as suas considerações finais. Tá. Eu vou resumir isso tudo aí numa frase que eu tenho num quadro que está lá na minha sala. Para você que quer empreender, sonhe muito alto. Mas ao acordar, quando você acorda no outro dia, trabalhe. Empreender é isso, a gente sonhar, que a gente tem um sonho de dar boas condições para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos trabalhadores, para os nossos generosos irmãos que estão ali. Mas a gente tem que trabalhar também. Sonhe com trabalho correto, com trabalho sensato, que você vence. Custa um pouco, tem espinhos no caminho, tem espinhos nos caminhos, mas sempre quando eu olho para trás, para a minha trajetória, eu fico feliz. Eu espero que todos vocês também, quando olhar para trás na sua trajetória, também tenham esse mesmo sentimento de felicidade que hoje eu tenho quando eu olho para o Cláudio de 18 anos. Muito bem. Posso fazer seus agradecimentos aí? Primeiro, toda essa loucura que vocês veem aí, até nesses cabelo, tudo isso é fantasia da minha esposa. Meu primeiro agradecimento é sempre por ela apoiar e acreditar nesse sonho que é Cláudio Adão, que é 6C Engenharia de Inspeções, as minhas filhas que não poderiam faltar, ao meu braço direito hoje que está no escritório, que aguenta todas as pancadas ali, a senhorita Isabelle, que quer ser advogada, mas também que não quer largar o osso da empresa. Meu flor de todos os dias, Alice. Caraca, como a Alice é especial. Como a Alice veio no momento turbulento e facilitou tudo para minha vida. Ao meu amigo, meu irmão, meu pai, Edi Carlos, que nós perdemos nossos pais muito cedo e ele foi o cara que me abraçou. Cara, você tá comigo. E nós dois caminhamos juntos aí nessa vida aí, aos meus 42 anos, ele é 44, nós dois caminhamos juntos desde sempre. Todas as dificuldades, a gente tá ali um chorando com o outro, um apoiando o outro. E a minha equipe da 6C, toda a minha equipe, não posso falar o nome de todos aqui para não esquecer um ou outro. Para não errar, né? Para não errar, mas todas as equipes aí. A você, Mauro, a você que tem me auxiliado nesses últimos 2 anos ali de uma forma mais ferrenha, me ajudado, me ter direcionado, redirecionado, né? A gente está indo para um lado e viu que não, vamos para esse lado aqui que é o melhor. Enfim, a equipe da EDA, Projeto EDA, que a gente está junto todos os domingos, que é um projeto importantíssimo na minha vida, que me ensina cada dia mais a ser mais humano, junto com a minha família, mas esse projeto sempre me traz a certeza que a gente pode ser solidário, ser empreendedor, né? Que as pessoas falam que o empreendedor não pode ter coração. Quando eu discordo disso, o empreendedor ele tem que agir sim com a certeza, com a razão, mas ele nessa certeza e razão ele tem que ter a fé de sempre, a caridade sempre ali, sabendo que o ferro e fogo às vezes nem sempre é o melhor também para os seus auxiliados ali dentro da empresa. Isso aí. Claudinho, queria te agradecer demais pela essa presença. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Expertise Podcast. Queria agradecer, né, em nome do nosso time, da nossa empresa aqui, a presença desse empresário aqui, fantástico, um amigo querido. E foi muito produtivo
Você que é empresário, você que é engenheiro mecânico que trabalha, tivemos aí muito conteúdo interessante. Acredito que nós vamos ter que gravar mais um episódio com o Cláudio para a gente falar sobre esse tema, esse assunto. E você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.